Bom, nós temos aqui a notícia que a Prefeitura de São Paulo proibiu a nomeação de pessoas que forem condenados pela Lei Marília da Penha, pela lei de ofensas contra as mulheres, crimes graves. Professora doutora Marina Faraco, professora de Direito da PUC de São Paulo, conosco. Professora Marina, doutora, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, bom dia a todos. Doutora Marina, inicialmente é o seguinte, qual é a importância que tem a Lei Maria da Penha, né, para impedir esse tipo de agressão? A Lei Maria da Penha é um marco no ordenamento jurídico brasileiro para garantir uma maior proteção contra as mulheres, né, contra a violência doméstica, e ela foi feita, inclusive, a partir de determinação de órgãos internacionais, uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, é uma lei absolutamente importante para proteger as mulheres contra qualquer tipo de violência no âmbito do ambiente doméstico, né? Agora, esse fato, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo proibir nomeação de pessoas que tenham sido condenados por Lei Maria da Penha, é um fato inédito ou isso já existe em outros estados ou outras prefeituras do país? Não é inédito, nós temos outras prefeituras, Brasil afora, que já proíbem há, inclusive, mais tempo, o município de Valinhos, o município de João Pessoa, Guarulhos, enfim, entre outros, e, inclusive, há um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, com uma tramitação bastante avançada, em vias de ser votado pelo plenário, que busca criar a mesma proibição. Então, isso não é nenhuma novidade aqui no Brasil. Doutor Marina, agora, uma pessoa que tenha sido, por exemplo, proibida de participar, então, de ser nomeada, ela pode recorrer no Supremo Tribunal Federal para dizer que há um conflito aí de legislação ou não? Poder recorrer sempre pode, né? A Constituição garante esse direito ao cidadão de buscar o judiciário para verificar ou para ver atendidas as suas demandas. Mas a grande questão é que duas coisas que a gente tem que pensar, né? Em princípio, todas as leis que entram em vigor, que são aprovadas, elas são presumidamente constitucionais. Por favor, continue seu raciocínio. Então, recorrer pode, mas, enfim, né, todas as leis que estão em vigor, há uma presunção de que elas são válidas, de que elas são constitucionais, a não ser que haja uma decisão da Justiça Constitucional reconhecendo que ela não é. Então, esse é um primeiro ponto. Se a lei está em vigor, se presume que ela vai. A outra questão é, será que essa lei atende à Constituição? Será que ela é uma norma constitucional? E o Supremo Tribunal Federal já analisou uma lei do município de Valinhos, com o mesmo teor, e o Tribunal de Justiça de São Paulo já analisou uma lei de Guarulhos com o mesmo teor. E as decisões que foram dadas até o momento, a decisão do Supremo é recente, de 2021, e a do Tribunal de Justiça de São Paulo também, é no sentido de que essas leis são totalmente válidas, elas são constitucionais, elas são permitidas, porque elas atendem especialmente a ideia de moralidade na administração pública. A Constituição, ela assegura que a administração pública precisa respeitar vários valores, entre eles o princípio da moralidade. Então, ao proibir a contratação de pessoas condenadas por um crime grave, que é um crime de violência doméstica contra a mulher, essa lei está protegendo a probidade na administração pública, o princípio da moralidade. Então, essas foram as decisões. Mas tem várias discussões interessantes que a gente pode levantar a esse respeito, né? Perfeito. Professora, poderia, por exemplo, vamos dizer, impedir nomeação de uma pessoa que tenha praticado um crime hediondo? Pode ir nessa linha também? Poderia. Também vamos excluir aí o pessoal do crime hediondo. Com certeza, esse é um bom ponto, né? Em princípio, Heródoto, todas as pessoas que têm uma condenação criminal transitada em julgado são proibidas de serem investidas num cargo público, são proibidas de ter uma posse num cargo público. Isso porque a Constituição, ela lá no artigo 15, ela diz que um efeito natural da sentença criminal é a suspensão de direitos políticos. E um dos requisitos previstos tanto na legislação federal para os servidores públicos federais, quanto na legislação municipal para os servidores públicos do município de São Paulo, e Brasil afora segue essa regra, é a de que para que a pessoa possa passar a exercer um cargo público, ela precisa estar em dia com seus direitos políticos. Então, naturalmente, claro que havia uma discussão muito grande se seria um efeito natural da sentença condenatória criminal, a suspensão de direitos políticos, mas isso foi resolvido em 2019 pelo Supremo. Então, hoje, todas as pessoas que têm uma condenação criminal,
automaticamente tem a suspensão de direitos políticos. Então, elas não podem, enquanto vigorar essa suspensão, votar, ocupar cargos públicos. Então, na verdade, a regra que veio agora no município de São Paulo, ela reitera uma regra geral de que quem estiver condenado por uma sentença definitiva, transitada em julgado, não pode ocupar um cargo público. Ah, mas aí a gente poderia perguntar, mas então é uma regra desnecessária, ela está repetindo o óbvio? E eu penso que não, seguindo o raciocínio do Supremo e do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é uma lei que reitera um valor muito importante para a sociedade, que é dizer que nós não vamos tolerar violência contra a mulher. Então, Professora, é uma repetição. Perfeito. Professora Marina, muito obrigado por sua gentileza, sua participação aqui conosco. Muito grato. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado. Professora, doutora Marina Faraco, professora de Direito da PUC. Está importante explicando direitinho para a gente. Né? E é até interessante o seguinte, condenado por lei do Maria da Penha. Mas ela disse que, por exemplo, crime de hediondo também pode ir nessa direção. Né? E outros crimes graves e tal. Mas por quê? Porque ela disse que o cidadão, para prestar um concurso, precisa ter moralidade. Muito, muito bom, muito interessante.